Agora você vai entender por que esse país aqui gera um ciclo vicioso de pobreza, em que ele te mantém pobre, enquanto ainda se faz passar de bonzinho dizendo que se preocupa com os pobres. Mas isso aqui na verdade é uma mentira. Nenhum governo realmente se importou com os pobres nesse país e muito pelo contrário, o sistema inteiro é feito para manter a parcela mais pobre da população na mesma situação em que ela está agora. E você vai começar a entender agora como que o Brasil acaba fazendo isso através de um sistema complexo, mas que ainda assim se interliga perfeitamente para fazer essa espiral de miséria que a nossa população mais vulnerável está enfiada. Vamos começar aqui primeiro com a coisa mais básica de todas que um país precisa para sair da situação de miséria, que é a educação. O Brasil é o terceiro pior entre 42 países, segundo o relatório da OCDE sobre educação. Ou seja, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formado pelos maiores países do mundo, classifica o Brasil como um dos piores sistemas de educação que existem mundialmente. Para vocês terem uma noção, o Brasil gasta por aluno 1/3 do valor investido pelos países ricos. Ou seja, em 2021, o gasto pelo Brasil foi de 3,6 mil no ensino fundamental contra 11,9 nos países mais ricos. Parece que a educação não tem essa importância toda para o desenvolvimento econômico de uma nação, mas na verdade é através da educação que a pessoa consegue ter capacitação para conseguir realizar uma profissão. Ou seja, ela pode entrar no mercado de trabalho como uma mão de obra qualificada. Não vai ficar preso apenas ao trabalho braçal. Tem a possibilidade de entrar no mercado maior com uma profissão com teto salarial maior e ainda ter não só um desenvolvimento intelectual, mas também um desenvolvimento financeiro, justamente pelo trabalho que agora ela consegue realizar. O problema do Brasil é que se você pegar no portal da transparência para onde estão indo os gastos do governo com as despesas obrigatórias, você vai ver que aqui a execução da despesa por área de atuação de função e subfunção do governo federal apenas, eu vou deixar aqui bem grande para vocês, 6% vão para a educação. O resto você acaba indo para previdência social, assistência social, outros saúde e trabalho, mas apenas 6% para a educação. Por isso que o país continua com um sistema educacional tão precário e com um nível tão alto de analfabetos funcionais na nossa população, que enquanto outros países gastam 2 vezes mais do que nós em educação, nós gastamos apenas 6% do nosso orçamento com a educação. E nisso você deve pensar que todos os outros gastos que nós tivemos são essenciais sim, nós temos uma certa obrigação de cumprir com os outros gastos, porque eles também são importantes. E aí você pensa, como que o governo consegue redistribuir isso muito bem? Será que o governo está conseguindo fazer um bom trabalho para fazer essa verba toda rolar? Então, se ele está fazendo um bom trabalho, é uma questão. Agora, que nós estamos batendo recorde de arrecadação e batendo só em 2024 2,7 trilhão de reais, nós estamos conseguindo, pois nós estamos 9,5% acima do registrado no ano anterior, em 2023. E o pior de tudo, esses impostos que nós temos que pagar, que nós estamos fazendo o governo bater recorde em cima de recorde, também é jogado para a parcela mais pobre da população. Só para você ter uma noção, o brasileiro tem que trabalhar 151 dias apenas para pagar os seus impostos. Nós estamos em 7º lugar, justamente na quantidade de horas trabalhadas necessárias para conseguir pagar todos os impostos do país. A maioria dos países que estão na frente do Brasil são países social-democrata, ou seja, eles naturalmente têm uma alíquota maior sobre os impostos porque isso é redistribuído para a população de forma eficiente. Nós somos um dos pouquíssimos países aqui que não são social-democratas e ainda assim nós precisamos de 151 dias de trabalho só para pagar impostos. Ou seja, os primeiros 5 meses do ano são dedicados inteiramente a só pagar impostos aqui nesse país, fazendo com que nós tenhamos a maior carga tributária da América Latina, chegando a incríveis 33,3% do nosso
PIB. É extremamente alto para um país emergente e ainda assim que se diz capitalista, porque na teoria nós somos capitalistas, mas tem aquela presença muito mais agressiva do Estado do que em muitos países capitalistas de fato. E agora eu quero deixar bem desenhado para você como que o governo acaba gerindo mal todo esse dinheiro que nós pagamos em impostos, inclusive a parcela mais pobre da população, porque se você for olhar aqui, do ranking dos 10 países com o melhor IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, que é como a gente consegue averiguar como o governo está gastando, dos 6 primeiros países no ranking aqui de horas trabalhadas para pagar impostos, você vai ver que Dinamarca, Suíça, Suécia, entre outros, estão aqui presentes justamente, Noruega, vários estão aqui nas primeiras colocações. Só que isso acaba sendo repassado de forma eficiente para a população, porque você tem um desenvolvimento muito grande nesses países. E agora você vê que o Brasil está aqui em 7º lugar, mas nós estamos em 84 aqui no ranking de índice de desenvolvimento humano. E isso faz com que nós tenhamos o pior retorno de impostos para o IDH. Ou seja, dentre 30 nações estudadas relacionando carga tributária que nós pagamos em relação ao retorno que nós temos através do índice de desenvolvimento humano, nós somos simplesmente o pior de todos. E agora a gente vai começar a entender por que os pobres pagam mais impostos proporcionalmente aqui no Brasil. E a principal causa de tudo isso é a tributação indireta. E você vai começar a entender agora como que o buraco é bem mais embaixo nesse país para você conseguir vencer a pobreza. Somente de impostos que acabam pegando a parcela mais vulnerável da população e que todos, sem exceção, acabam pagando esses impostos, nós vamos ter o ICMS, que é o mais agressivo de todos, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou seja, se você for no mercado comprar um arroz, feijão, carne, simplesmente comprar alimentação e ainda uma das coisas mais básicas que nós precisamos para a vida, você ainda assim vai pagar um imposto altíssimo que pode pegar até 21% da renda da parcela de uma família mais pobre. Você ainda vai ter outros impostos como IPI, Imposto sobre os Produtos Industrializados, PIS e COFINS, que também é repassado no valor final do produto, e ISS. Não tem como, é um nível muito alto de cobrança de impostos para uma parcela da população que mal consegue se sustentar, que dirá ainda sustentar o Estado. Para você ter uma noção, em porcentagem de arrecadação, os impostos indiretos sobre consumo representam 40% do total de impostos cobrados no país. E o resto seria 27% para renda, 25% do salário e 4,8% com as propriedades, carros e imóveis. E aqui você vê como que desses 40% do total gastos com impostos são apenas de consumo, isso aqui tem boa parcela da população pobre embutida aqui pagando esses impostos. Um exemplo bem claro que a gente pode dar aqui de como isso acaba afetando a parcela mais pobre da população é justamente com exemplos. Se uma doméstica com um salário de 998 e um executivo com um salário de 9.980, ambos fossem comprar uma cesta básica de 280, o valor total de impostos em cima dessa cesta básica seria de 99,80. O imposto pago vai ser o mesmo para os dois, só que proporcionalmente falando, a doméstica vai ter 10% da renda dela comprometida com esse imposto, enquanto o executivo vai ter apenas 1%, ou seja, a doméstica paga 10 vezes mais impostos que o executivo em termos proporcionais. E isso é apenas com uma cesta básica. Se você for fazer algo mais complexo, como esse exemplo aqui, em que nós vamos ver uma família e nós vamos ver os gastos que ela acaba tendo ao longo do mês, como alimentação, educação, habitação, saúde, lazer e vestuário, que são todas coisas básicas. Neste estudo você vai ver que com todos esses gastos utilizados aqui, 471 são só de impostos. Isso você analisando uma renda mensal de 2.500 que uma pessoa só nessa família conseguiria realizar.
pagar. Então, 20% de toda a renda foi só para pagar impostos neste país. 20% não é pouca coisa, é muita coisa, principalmente para uma pessoa que está contando muito dinheiro para sobreviver. E se você for ainda comparar com uma pessoa que já tenha uma renda de 15 mil, com uma família com um nível salarial mais alto, você vai ver que, ainda assim, mesmo pagando um valor extremamente alto de impostos, chegando a 2012, pagando os mesmos tipos de coisas essenciais, você vai ver que aqui a parcela comprometida do salário vai ser 13%, ou seja, é ainda menor, porque o imposto sobre consumo ele é mais agressivo quanto menos você tem renda. E o Brasil é um dos países que mais cobram esse tipo de imposto injusto sobre a população. Nós chegamos a arrecadar 15% do nosso PIB só em cima de impostos indiretos sobre consumo, justamente para nós que temos uma parcela tão pobre da população que ainda é obrigada a ter que pagar esse tipo de imposto. E vamos ser sinceros, não é pouca pessoa que tem dificuldade nesse país, afinal, nós temos 54,3 milhões de pessoas somente inclusas no Bolsa Família, o que reflete aproximadamente 1/4 da população brasileira precisando de auxílio apenas para conseguir sobreviver e ter os seus gastos essenciais supridos, já que nós somos 212,6 milhões de brasileiros habitando neste país, e 1/4 de todos eles está completamente com as mãos amarradas em termos financeiros. O problema é que as pessoas não veem o ciclo vicioso que isso acaba formando, porque um país que depende de benefícios sociais está doente, porque você não consegue fazer com que esta parcela da população consiga sair da pobreza se você não der alguma forma de incentivo além de só dinheiro para ela. E aqui no Brasil os níveis parece que aumentam cada vez mais. No contingente de beneficiados no Brasil, na quantidade de pessoas beneficiadas no programa do Bolsa Família, subiu 26% entre 2019 e 2025. Nós vínhamos numa queda leve de 50 mil até 40 mil até o início da pandemia, só que foi quando nós tivemos justamente o momento de mais vulnerabilidade na nossa população, e em 2022 isso deu uma escalada muito íngreme, fazendo com que nós chegamos a esse patamar de 54 milhões de pessoas dependendo do Bolsa Família. O problema não é você ter pessoas que dependam do Bolsa Família, o problema disso tudo é que o governo não dá uma porta de saída do programa de dependência social, ou seja, você simplesmente dá um salário para a pessoa conseguir bancar os seus gastos essenciais, mas você não dá oportunidade para essa pessoa conseguir sair desse sistema de dependência. Ela fica simplesmente dependendo a vida inteira do Estado porque ela não tem acesso a uma educação de qualidade, ela não tem um processo de capacitação que faça ela conseguir gerar valor para a sociedade e consiga sair da situação em que ela está. O desafio, segundo especialistas, está na falta de portas de saída desse contingente com uma qualificação profissional. Você não consegue tirar a pessoa da pobreza de forma definitiva porque você não ensina ela como fazer isso. É aquele velho ditado, é melhor você ensinar a pessoa a pescar do que dar o peixe. Se você der o peixe para ela toda hora, ela simplesmente vai ficar dependendo de você a vida inteira porque ela não vai saber como pescar. Você nunca ensinou a ela como realizar esse tipo de atividade. É exatamente o que acontece com boa parte da nossa população no Brasil. Muitas pessoas não sabem como sair da situação de pobreza em que elas estão. E isso por quê? Porque ela não teve acesso à educação, porque o governo não gere propriamente a educação, mesmo cobrando impostos abusivos em cima da população mais pobre, que continua pobre porque tem que pagar imposto e não tem acesso à educação. Ou seja, você gera um ciclo vicioso em que a pessoa é mantida na pobreza por causa de falta de educação, arrecadação de impostos abusivos, dependência de programa social que não fornece porta de saída, e você acaba preso nessa situação miserável em que o país Brasil acaba fazendo a pessoa viver. O problema do Brasil é estrutural e está enraizado completamente dentro do nosso sistema. É isso que faz sair da pobreza nesse país tão
tão difícil e o que acaba fazendo com que boa parte da população continue dentro dela. Então, quando você vê um governo chegando e falando que ele se importa com os pobres, você olha esse tipo de coisa aqui, como o quanto ele está gastando com educação, o quanto ele está cobrando da parcela mais pobre da população e como ele está fazendo para tirar essa pessoa da dependência de programas sociais. Porque enquanto não tiver um governo que vai realmente tratar esses problemas, você vai dar só um paliativo, dando para a pessoa um dinheiro para ela simplesmente não morrer de fome, mas mantendo ela ali dependendo de você a vida inteira. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. É uma coisa bem triste, mas é uma coisa que nós temos que alertar a população para que ela comece a se conscientizar das decisões políticas tomadas nesse país. Agradeço muito a atenção de vocês que assistiram o vídeo até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!